Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui está sem luz mesmo. Vai acender, vai acender. Amém. Oh, glória a Deus. Agora melhorou. Amém, amados? A paz do Senhor para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, queridos. Bom, queridos, eu estava ontem meditando, né, no que trazer para nós estarmos compartilhando nesta manhã. E eu confesso que eu estava indo para um outro caminho, mas o Senhor me trouxe para o caminho ao qual Ele gostaria que nós estivéssemos compartilhando nesta manhã. E nós vamos estar aprendendo, né, juntos nesta manhã, em nome de Jesus. O Espírito Santo há de nos orientar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Eu coloquei aqui um tema para o nosso estudo nesta manhã, cujo tema é: o fim está mais próximo do que você imagina. Não vi nenhum amém. Vou repetir. O fim está mais próximo do que você imagina. Amém. Amém. É um amém meio temeroso, né? Mas amém. Mas o fim está mais próximo do que você imagina. E a gente vai estar estudando um pouquinho sobre isso nesta manhã, amém? Todo mundo achou Mateus 24? Vamos estar lendo a partir do versículo 15. A minha versão, ela é um pouquinho diferente, tá? É revista e corrigida. Vou dar uma dica para vocês. Estão lançando aí uma nova versão, revista e corrigida, ou revista atualizada, não sei, Fiel. Já viram? A Fiel? É uma nova versão que está aí. Almeida Corrigida Fiel. É a mesma Almeida Revista Corrigida, tá, gente? É a mesma coisa. Eu fui comparando, é a mesma coisa, só mudou o nome. Virou Almeida Corrigida Fiel, tá? Mas para quem tem a revista corrigida, é a mesma coisa. E a minha revista corrigida. Então, é um pouquinho diferente da revista atualizada, tá? Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se torna até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz.
e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um levado e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis, ou na hora em que não esperais. Amém? Amados, o Senhor começou a falar, ministrar ao meu coração esta semana, quando eu raramente vejo televisão. Geralmente só vejo a reportagem na hora do almoço, né? Que a Luísa não sabe almoçar sem ter televisão. Aí ela liga e a gente vê o tempero do almoço. Aí eu estava vendo uma reportagem que me chamou muita atenção e foi o que me despertou para trazer essa mensagem. Eu comecei a meditar nessa palavra do Senhor. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, se não me engano, ele vai dizer que muitos começariam a zombar de nós, né? Vamos trazer para o hoje, né? De nós crentes, questionando quando se dará a volta de Jesus, né? Dizendo, muitos irão dizer, mas desde a antiguidade se diz que ele vai voltar, e cadê? Não aconteceu, Jesus não voltou. Então Pedro, ele nos exorta de que nós deveríamos estar atentos a esse tipo de incredulidade, de apostasia, do qual muitos, inclusive cristãos, iriam começar até a questionar, será que Jesus vai voltar mesmo? E muitos mestres, Pedro também exorta, de que muitos mestres até trariam esse ensinamento, como estavam trazendo na época, de que os cristãos poderiam viver a vida da maneira que quisessem, porque Jesus já havia voltado, que ele não voltaria novamente, e que nós não teríamos o dia do juízo final, ou da volta de Cristo, ou do julgamento. Então Pedro nos exorta acerca disso, que muitos estão achando a volta de Jesus demorada, e por conta disso muitos estão enfraquecendo na fé e até questionando. E muitas das vezes, amados, no nosso meio mesmo, até nós mesmos nos questionamos, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Tem cristão que está vivendo
esse período, esse momento, vamos assim dizer, de incredulidade, questionando se Jesus realmente voltaria. E Pedro ali, ele dá alguns sinais, depois a gente vai ler alguns versículos, acerca também da volta de Jesus. E a reportagem que eu estava vendo, eu fiquei muito assim, admirada, porque a Bíblia, ela sempre contrastou ou caminhou junto com a ciência. Alguns dizem que a Bíblia, ela é avessa ou contrária à ciência, mas não é. A ciência e a Bíblia caminham juntas. Tanto que a ciência já comprovou vários fatos bíblicos, né? A ciência já comprovou as 10 pragas que houve no Egito. Só que eles dão uma explicação científica. Mas eles comprovaram que existiram as 10 pragas. A ciência já comprovou que existiu o dilúvio. Mas eles dão uma explicação científica. Mas comprovaram que existiu o dilúvio. Mas quem está acima da ciência? Deus. E quem fez e criou todas as coisas? Deus. Eles apenas não admitem, mas a Bíblia e a ciência caminham juntas, porque há comprovações científicas do que está na Bíblia. E o que me chamou a atenção foi uma reportagem que eles dizem assim, eu anotei para eu não esquecer, né? Reportagem, cientistas disseram: o mundo está mais perto do que nunca do fim. Indica o relógio do Apocalipse. Há um relógio que foi criado no ano de 1947, chamado de relógio do Apocalipse ou relógio do juízo final. Os cientistas deram esse nome para esse relógio, tá? E nesse relógio eles fazem ali uma previsão, entre aspas, da vida, como é que eu vou dizer? Da evolução do mundo e do período em que a humanidade existiria, tá? Ou seria aniquilada, deixaria de existir. Então esse relógio, a cada ano eles vão marcando um tempo fictício, tá, amados? Uma coisa que eles imaginam, mas pela evolução do planeta, pela destruição do planeta, pelo aumento da população, eles vão ali calculando o quanto de tempo o planeta resistiria. Essa é a palavra. O quanto de tempo o planeta resistiria. E eles colocaram agora, dia 23 de janeiro de 2020, eles colocaram o relógio na marca de 100 segundos para meia-noite. 100 segundos para meia-noite. A meia-noite representa a destruição da raça humana. E os cientistas colocaram nesse relógio 100 segundos para meia-noite. Ou seja, eles estão dizendo que está muito perto o fim da raça humana. Ciência. Aí, para aqueles que não creem na palavra, Deus agora está usando a ciência para comprovar o que já está escrito há milhares e milhares de anos na palavra. Esse texto que nós acabamos de ler foi dito pelo próprio Jesus Cristo acerca do fim dos tempos. E Jesus, ele afirma que haverá o fim, que o fim chegará, que todas as coisas passarão. Segundo estudos científicos, o fim da humanidade acontecerá, eles dão algumas causas para que aconteça essa destruição da raça humana. Uma delas é o risco de uma guerra nuclear. Por quê? Eu estava até conversando um dia desse com meu pai em casa, que nós estamos prestes a estourar uma terceira guerra mundial. E, amados, vamos analisar. Quando estourar essa terceira guerra mundial, é uma guerra que não terá fim.
Você acha que terá fim? Não. Porque as bombas, o armamento, cada país está mais preparado que o outro. E eles vão continuar essa guerra até destruir um ao outro. E é uma guerra que não terá fim. E eles usarão muito de armas nucleares. Os países estão com uma tecnologia super avançada e estão criando cada dia mais armas nucleares. Aquela bomba nuclear que atingiu Hiroshima, que destruiu o Japão, é fichinha para os dias de hoje. Aquilo foi só um aprendizado. Então, o que os cientistas preveem é que essa guerra nuclear vai tomar proporções tão imensas que destruirá a humanidade. Uma outra questão que eles colocam são os riscos relacionados ao meio ambiente e a mudanças climáticas, o superaquecimento global. Isso pode trazer uma destruição para a raça humana e para o planeta. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eu fiquei ontem apavorada com as enchentes em Belo Horizonte. Não sei se vocês viram. Tinha lugares que eles mostraram que os bueiros, a água subia assim, ó, estourando todos os bueiros ao mesmo tempo e as águas subindo como chafariz. De tão grande era a pressão da água por baixo da terra e por cima da terra. Belo Horizonte está debaixo d'água. Uma chuva, uma força das águas que ninguém consegue explicar ou deter. E isso não é só em Belo Horizonte. Em vários lugares do planeta. Tsunamis, terremotos. E segundo os cientistas, isso pode se agravar de tal maneira a haver uma destruição da raça humana. E outra coisa que eles estão prevendo para 2036, é uma previsão dos cientistas, mas é algo que pode tanto acontecer antes como após, é uma colisão da Terra com um asteroide. Não sei se alguém já ouviu falar a respeito disso, mas existe um grande asteroide, muito grande, asteroide é como se fosse uma estrela, tá? Que está vindo em direção à Terra. E ele pode alcançar a Terra no ano de 2036. E se esse asteroide impactar com a Terra move de lugar. A Terra é presa num eixo, né? E a Terra gira presa nesse eixo imaginário. Com o impacto, a Terra solta desse eixo. O que você acha que vai acontecer? A Terra vai virar de cabeça para baixo, né, no mínimo. E eles estão prevendo isso. Que há o risco de acontecer. A NASA, inclusive, só que a NASA, eles não estão colocando isso como um fato real. Eles estão dizendo, alguns cientistas já abriram o verbo, mas a NASA, eles estão fazendo estudos e estão fazendo simulações de como, né, agir diante dessa situação, se por acaso isso viesse a acontecer. Mas a NASA diz que é algo improvável, que eles estão apenas, sabe, assim, simulando, estudando, né, se preparando para se caso acontecer, mas que não vai acontecer. É o que a NASA diz. Mas eles não vão estar estudando, preparando por uma coisa que é improvável acontecer, né? Então, amados, é a ciência caminhando junto com a palavra de Deus. Porque aqui, no versículo 29,
O próprio Jesus diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu, ou seja, todo o céu, será abalado. Abra aí a sua Bíblia em Isaías 13. Isaías 13, eu vou estar lendo, que eu vou pular para um outro versículo, versículo 9 e 10, diz assim: eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Versículo 13. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar. Olha aí. O impacto com asteroides não moveria a terra do seu lugar? E a terra se moverá do seu lugar. E ele diz aí: por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua grande ira. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis, a qual nós olhamos ao nosso redor e muitas das vezes nós perguntamos: aonde está Deus? Eu já falei numa aula sobre isso aqui. E a gente às vezes acha que toda essa maldade ficará impune, mas não ficará. Olha aí a palavra. A ira do Senhor será derramada sobre esta terra. E a ira do Senhor será derramada sobre todos os filhos da iniquidade. Todo aquele que não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador é filho da iniquidade. E todos esses sofrerão a ira de Deus. As consequências da ira de Deus, que será derramada sobre a terra. E o próprio Jesus diz: vigiai, no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos a que hora há de vir a ira do Senhor sobre a terra. Aí mesmo em Mateus, o 29 eu já li. É o versículo 29 e 30. Né? Que Jesus diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Marcos 13. Marcos capítulo 13. Vamos estar lendo o versículo 24 e 25, que diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos lá para Pedro. Abre em Apocalipse e volta, que é mais fácil. 2 Pedro, capítulo 3.
capítulo 3, vamos ler o versículo 9, eu vou estar pulando, tá? Vamos começar no 4. Onde está a promessa que eu falei? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo está igual. Onde está a promessa da vinda do Senhor? Né? Os falsos profetas questionando, os falsos mestres. Aí no versículo 9, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Uma bomba nuclear destrói tudo em fogo. E aqui a palavra diz que os elementos ardendo, ou seja, os elementos do céu, as estrelas, elas irão cair na terra queimando, ardendo em fogo, e se desfarão, e a terra e tudo que há nela se queimará. 11. Havendo, pois, de perceber todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Então, queridos, Pedro aqui está dizendo, como Jesus, no sermão que nós acabamos de ler acerca da vigilância, ele alerta que assim como no tempo de Noé, em que Noé pregava, virá um dilúvio, a terra será destruída, né? A ira de Deus será derramada sobre os filhos da iniquidade. A ira de Deus destruirá essa terra e todos aqueles que não obedecem a Deus, por meio de águas, por meio de um dilúvio. Arrependam-se, venham para a arca, aonde haverá vida, aonde haverá salvação. E Noé ali pregou. Segundo alguns teólogos, Noé pregou durante 200 anos, que foi o tempo que ele levou construindo a arca. Aí aqui, como Pedro diz, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que para alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco. Quer dizer, o Senhor deu 200 anos para aquele povo se arrepender e entender que a ira do Senhor seria derramada. Mas o povo não quis ouvir. Continuavam vivendo a sua vida como se nada fosse acontecer. Continuavam nos seus delitos, nos seus pecados, nas orgias, nas bebedeiras, nas glutonarias, na prostituição, no homossexualismo, e não estavam nem aí para o que Noé dizia. E quando eles menos esperavam, como diz a palavra de Jesus, não sabeis o dia nem a hora, quando eles menos esperavam, o dilúvio veio. E não houve salvação para aquele povo. E Jesus diz aí, na sua exortação acerca da sua vinda, que será a mesma coisa nos dias de hoje. Embora hoje nós vemos poucos profetas de Deus exortando acerca do fim do mundo, né? Nós vemos poucos profetas de Deus falando, olha, arrependei-vos, como João Batista, arrependei-vos porque é chegado o momento, arrependei-vos porque a ira vindoura está próxima, arrependei-vos. Hoje, os grandes pregadores não querem pregar sobre arrependimento, porque isso não traz pessoas para a igreja. Quem é que quer vir aqui, sentar e ouvir que o mundo vai ser destruído? Que a terra vai ser aniquilada? Que a ira de Deus será derramada? Ninguém quer ouvir isso. O pessoal quer ouvir que você vai prosperar, que
que você vai conquistar, que você vai bombar, né? O verbo agora é bombar, né? Não sei se é agora ou se eu já estou atrasada. Me perdoe se eu já estiver atrasada. Que eu não acompanho muitas gírias, não. Mas eu lembro que tinha uma época que tudo era bombar. Fulano está bombando, né? Fulano está arrebentando. Quer dizer, a pregação hoje, o ensinamento hoje é esse, cara, tu vai arrebentar, tu vai bombar, coisas boas vão acontecer, coisas grandes vão acontecer. Não estou dizendo aqui que você não vai bombar, não vai arrebentar. Em nome de Jesus, que você bombe e arrebente, né? Só que temos que ter em mente que a qualquer momento Jesus volta. A qualquer momento Jesus volta. E lá em Lucas vai dizer assim: louco, hoje pedirão a tua alma. E a pergunta que me veio à mente, movida pelo Espírito Santo, foi: tenho eu agido como louca ou como sábia? Porque ele diz: louco, hoje pedirão a tua alma. Na parábola que o próprio Jesus expõe acerca das 10 virgens, ele coloca lá 5 loucas e 5 sábias. Aí a pergunta que me veio: estamos nós vivendo como loucos ou como sábios? Estamos nós vivendo de maneira atenta de que estamos comendo, bebendo, casando, trabalhando, nos divertindo, mas a qualquer momento a trombeta soa. Vigilantes. Ou nós estamos como os loucos? Ah, Jesus não vai voltar agora não, deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Ah, Jesus não vai voltar agora não, deixa eu aproveitar a vida enquanto eu posso. Deixa eu curtir. Deixa eu aproveitar. Quando eu estiver velho, eu me conserto, eu vou para Jesus. Qual tem sido o nosso posicionamento? Como loucos ou como sábios, amados? Porque Jesus está voltando. Como eu falei no início, o título, né, que o Espírito Santo me induziu a colocar nesse estudo é: o fim está mais próximo do que você imagina. A ciência já está comprovando isso. De mãos dadas com a Escritura. Como nós temos vivido? Como loucos? Ou como sábios? João não, Pedro, aí ele vai dizer que Jesus, ele retém, que o Senhor, ele retém essa volta, esse derramamento da sua ira, para que muitos ainda tenham a oportunidade de serem salvos. Aí eu ouvi uma palavra, uma frase, né, certa vez, da pessoa que estava ministrando uma aula, inclusive, e ela disse assim: o amor de Deus não tem fim, mas a paciência de Deus tem limite. E tem limite. Porque nós vemos nessa questão do dilúvio. Deus avisou. O povo não ouviu. Deus não amava aquele povo? Ou Deus odiava? Deus amava. Só que a paciência dele chegou no limite. Ó, chega. Eu dei todas as oportunidades. Acabou. Quem se arrependeu está na arca. Quem não se arrependeu. E assim acontecerá. Deus está dando tempo. Deus está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Mas haverá, e esse dia chegará, não tardará, como o próprio Jesus disse, em que o próprio Deus dirá: chega, eu já dei todas as oportunidades, eu já dei todo o tempo, acabou, a minha ira será derramada. Um exemplo muito claro também que a gente tem disso é Saul, né? Deus deu todas as oportunidades
oportunidades para Saul. Mas chegou uma hora que Deus falou: chega. Chega, Saul está fora. E aí Samuel ainda foi interceder por Saul diante de Deus. E Deus falou: Samuel, não interceda por Saul, acabou. A minha paciência com Saul esgotou. Saul está fora. Será que Deus deixou de amar Saul? Não. Mas o mesmo Deus que é amor é justiça. E a justiça de Deus tem que ser manifesta. Amém, queridos? Então nós precisamos estar atentos. Se nós estamos vivendo como loucos ou como sábios. Porque não sabemos a que hora e a que momento o Senhor voltará. E quando eu estava meditando, o Espírito Santo me trouxe à memória Apocalipse 12:4. Lê aí. Eu preparo o estudo, amados, mas toda hora eu corro lá e anoto uma coisa, né? Porque vem assim na mente, o Senhor traz a minha memória, eu vou lá, corro e anoto, para não esquecer. Aí fico cheio de anotações aqui, por isso que às vezes eu fico olhando o que tem aqui. Apocalipse 18:4. Lê alguém para mim, por favor. Vou beber uma aguinha. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Pode chegar no secar. Amém? Vejam bem, queridos. Foi uma outra frase que eu ouvi que também não saiu da minha mente. Foi que me levou a esse versículo. A frase diz assim. Espera aí que eu vou lembrar, tá? Do Egito, Deus te tirou. Da Babilônia, você tem que sair. Preste atenção nisso. Do Egito, Deus te tirou. Da Babilônia, você tem que sair. Eu vou explicar essa frase. Do Egito, Deus tirou o seu povo como um forte. Ele levantou Moisés para ser o libertador, que foi lá e com sinais, prodígios e maravilhas libertou o seu povo e tirou. Deus foi lá e tirou. E o mesmo aconteceu comigo e com você, porque Moisés tipifica Cristo, o libertador, né? O resgatador. E Deus enviou Jesus ao mundo para morrer por mim e por você e para nos tirar com mão forte do Egito, que é o mundo. Então Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou do mundo, porque a palavra diz que não fomos nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu. Então você não está aqui, né, porque você escolheu Jesus. Você está aqui porque Jesus te escolheu. E Ele foi lá fora e te trouxe com mãos fortes. Então o Senhor nos tirou do Egito. Mas aqui em Apocalipse, a palavra de Deus, o próprio Deus, ele dizia: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Deus está dizendo para o povo: sai. Então Deus não foi lá tirar, foi? Deus está mandando? Sai. Quando Deus fala para esse povo: sai dela, povo meu, Deus está se referindo aqui à Babilônia, que na realidade, no contexto bíblico, era Roma. Babilônia, o nome Babilônia, o termo Babilônia significa confusão. Então Deus está dizendo que Roma era confusão em pessoa. Roma representava o mundo caído, aonde dominava a incredulidade,
infidelidade, a imoralidade, o homossexualismo, a sensualidade, a idolatria. E o povo de Deus vivia em Roma, habitava em Roma. Então, Deus está dizendo assim, sai do meio dela, sai de Roma, sai da Babilônia. Mas ele não está dizendo para sair no contexto de sair da cidade, mas no contexto de sair do meio das práticas pecaminosas que existiam em Roma. Então Deus está dizendo, do meio dessas práticas, eu não posso te tirar. É você que tem que sair. E ele está dizendo aí, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Em algumas versões vai dizer, para que não seja cúmplice. Aí eu fui pesquisar, que eu não entendo nada de direito, né? A filha que entende, eu não. O que é ser cúmplice? Aí o cúmplice é aquele que não pratica o ato, mas de alguma forma ele se envolve, né? Por exemplo, vou usar meu marido como exemplo. O Luiz rouba alguma coisa. Vou usar ele que ele vai ficar com raiva de mim. Ele rouba alguma coisa. Qualquer coisa em casa a gente resolve. Ele rouba. E ele chega em casa com roubo. Eu sei que é roubo. Eu não me oponho ao que ele fez. Eu aceito, compartilho e ainda gosto do produto roubado. Eu estou sendo cúmplice. Eu não vim lá roubar, mas eu estou sendo cúmplice. E Deus está dizendo que nós precisamos sair da Babilônia, para que não sejamos cúmplices dos pecados da Babilônia. Deus está dizendo, amados, para mim e para você, que nós precisamos sair do meio do sistema desse mundo. Sair do meio da podridão desse mundo. Sair do meio do pecado, das práticas pecaminosas desse mundo. A Babilônia hoje representa esse mundo. Representa as práticas do mundo, as maldades do mundo, a perversidade do mundo, a imoralidade do mundo, a idolatria do mundo. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está doente no maligno. Nós estamos vivendo num mundo doente. Você pode dizer o contrário? Não. Nós estamos vivendo num mundo dominado pelo poder das trevas. A cada dia, os noticiários são cada vez piores, as notícias. Mortes, né? Assassinatos, suicídio, estupro, roubo, tragédias. O mundo, nós precisamos entender isso. O mundo, quando falamos de mundo, falamos do sistema do mundo. A Babilônia é o sistema do mundo. E está doente. E aí a pergunta é, nós estamos sendo participantes dessa doença? Nós estamos sendo cúmplices dessa doença? E Deus está dizendo, sai dela. Sai do meio da perversidade, sai do meio da maldade, sai do meio da imoralidade, sai do meio da idolatria, sai do meio dela. Ele diz, do Egito eu te tirei, mas da Babilônia você tem que sair. É a minha decisão e é a sua decisão. Somos nós que temos que tomar a decisão de sair da Babilônia, de deixar as práticas mundanas, de deixar os pecados de estimação. Eu estava meditando nisso, Deus falou assim profundamente no meu coração. Nós temos pecados de estimação.
Sabe aquele pecadinho que você empurra para debaixo do tapete? Você fala, não, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar. Não, mas isso aqui não... Deixa eu deixar aqui. Aí empurra lá para debaixo do tapete. Pecados de estimação. Quer ver uma coisa, amados? Olha no teu WhatsApp. Quantos amigos tem ali que você não deveria ter mais? Olha lá, no teu Face. Quantos amigos você tem ali que você não deveria ter mais? Que mandam vídeos, que mandam coisas imorais, e você está participando, sendo cúmplice. Naquela rodinha de amigos, eu já falei isso aqui e o pastor repetiu. Naquela rodinha de amigos onde saem as piadinhas imorais, as conversas profanas. Aí você fala assim, não, mas eu não participo, mas está ali. Né? Achando graça. Você está sendo cúmplice. Uma coisa que eu achei super, assim, que eu falei até lá em casa também. Teve aí uma repercussão de um filme, né, que está na Netflix. Eu sei do que se trata porque eu vi um murmúrio aqui, um murmurinho ali, um tal aqui, um tal ali. Aí tinha gente que falava assim para mim, olha lá, tá no YouTube. Eu falei, eu vou olhar para quê? Para dar mais visualização? Aí sabe quem tornou o filme popular, famoso, conhecido, que todo mundo quis assistir? Os crentes. Porque o filme estava na encolha. Pouca gente sabia. Mas aí os crentes começaram e fala do filme aqui, e manda um vídeo do filme para um, manda para outro, manda para outro, manda para outro. Daqui a pouco foi o mais visualizado, não sei em quantas horas. Quem fez a propaganda do filme? Os crentes. Nós estamos agindo como sábios ou como loucos? E aí teve crente que ainda não aguentou assistir só o vídeo lá do YouTube e ainda foi assistir o filme na Netflix. Para ver realmente como é o contexto. Aí sabe o que acontece? Presta atenção. Paulo Gustavo, um ateu, um homossexual e um homem que já fez um filme também há pouco tempo, escandalizando a figura de Jesus Cristo. Está aí com o filme. Minha Mãe é uma Peça. Não vou nem perguntar quantos crentes já foram ver e dar dinheiro para ele. Será que não estão sendo cúmplices? Quando você assiste o Porta dos Fundos, vou falar os nomes dos bois aqui. Será que você não está sendo cúmplice? Será que no dia da ira do Senhor que será derramada sobre a terra não vai sobrar nada para a gente? Se estamos sendo cúmplices? E tem gente que não satisfeita em assistir ainda tira foto com o indivíduo. Estou dizendo para você odiá-lo? Não estou pregando ódio aqui. Eu estou dizendo para não ser cúmplice do pecado que ele pratica. Porque se você assiste, se você dá audiência, se você dá o seu dinheiro para manter o que ele faz, você está sendo cúmplice do pecado que ele pratica. E aí Deus diz assim, sai do meio dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Quando a ira de Deus for derramada, vai respingar sobre os cúmplices. Você está entendendo isso? Não, mas eu não fiz. Foi cúmplice. Não, mas eu não mandei vídeo para ninguém, mas recebeu e olhou. Não, mas eu não mandei piadinha moral, mas ouviu e achou graça. Aí, amados, sai dela, povo
só, Jesus, aí tem pessoas que dizem assim, não, irmã, mas a gente está vivendo no tempo da graça, não é mais isso não. Queridos, presta atenção numa coisa. Lá no tempo da lei, vou falar da questão do adultério só para dar um exemplo. Lá no tempo da lei, para você ser condenado pelo adultério, você tinha que fazer o quê? Praticar. Você tinha que praticar o adultério para você ser condenado pelo adultério. No tempo da graça, Jesus fala o quê? Você pensou, você já cometeu adultério. É graça. Você já parou para pensar? É graça. É tempo da graça. Mas na lei você tinha que praticar para ser punido. Na graça bastou pensar. Amados, estamos vivendo como sábios ou estamos vivendo como loucos? Até mudei o rumo aqui, porque ficou isso na mente. Estamos vivendo como sábios ou estamos vivendo como loucos? Jesus está voltando. O fim está mais próximo do que você imagina. A ira de Deus será derramada sobre esta terra. A ira de Deus será derramada sobre eu e você se nós não sairmos do meio dela. É sair mesmo. É não compactuar, é não participar, é não se contaminar, é não se sujar, é sair mesmo. E não é empurrar para debaixo do tapete, é sair mesmo. Sai do meio dela, diz o Senhor, porque a ira será derramada e nós não podemos sofrer o castigo que virá sobre o ímpio. Mas se formos cúmplices, expliquei o que é cúmplices, nós sofreremos também o castigo e sofreremos as consequências da ira de Deus. O fim está mais próximo do que nós imaginamos. E Jesus diz, virá no momento em que você não espera. Portanto, vigiai, esteja atento. E Pedro, aí no capítulo 3, não precisa ler novamente, depois você lê em casa com calma, ele fala aí, amados, que nós precisamos, o que nós precisamos fazer? Ele diz que nós precisamos agir como santos, como piedosos, como imaculados e irrepreensíveis. Santos, o que vem a ser santos? Separado. Sai da Babilônia. Dá para ser separado e continuar na Babilônia? Sai da Babilônia. Santos. Piedosos. O piedosos aí não está se referindo no hebraico, a tradução de piedosos não se refere a quem faz bondade. Está se referindo à questão de devoto, aquele que é devoto, aquele que adora, aquele que presta serviço ao Senhor. Então ele está dizendo, sede santos, sede separados, sede piedosos. Tenha devoção, tenha adoração, preste serviços ao Senhor. Imaculados, sem mancha, sem mácula, irrepreensíveis, obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que não tem do que o inimigo acusar. Pode falar, meu amado. Até que na primeira epístola de João ele fala também, no capítulo 1, versículo 15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém, queridos? Sai do meio dela, o Senhor está dizendo. Haja como sábio, não como louco, porque o fim está mais próximo
do que você imagina. Uma coisa que eu vou falar, que talvez muitos vão discordar, porque há uma divisão de pensamentos, tá? Não estou dizendo que você tem que concordar comigo. Apenas vou colocar o que eu acredito. Mas há uma divisão entre teólogos acerca da grande tribulação. Alguns dizem que a igreja não estará mais na terra. Outros dizem que a igreja estará na terra. Vamos ler aí o versículo 22, lá de Mateus 24. Vamos ler do 21 ao 22. Mateus 24, 21 ao 22. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Ele está falando da grande tribulação, do período da grande tribulação. E se aqueles dias, os dias da grande tribulação, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? A igreja. Não é a igreja? Então a igreja vai estar no meio da tribulação. A igreja vai estar aqui ainda no período da tribulação. E será abreviado esse período para que a igreja não se perca. Porque Deus nunca poupou a sua igreja. Olha a história da igreja. Olha os grandes mártires da igreja. Foram feitos quando? Em períodos de grande tribulação. Em períodos de grande perseguição. Deus nunca poupou a igreja de ser perseguida. Cristãos, nós já falamos aqui em outras aulas, cristãos foram mortos, crucificados, queimados vivos para iluminar Roma. Em cada poste de Roma era um cristão pegando fogo para iluminar, era a igreja. Deus não poupou a igreja. Queridos, a igreja, você não é obrigado a concordar comigo, volto a dizer, há uma outra linha teológica. Mas no que eu entendo da palavra que nós acabamos de ler, os escolhidos é a igreja vai estar no meio dessa tribulação. Aí eu te pergunto, estás preparado? Estás preparado para morrer por Cristo? E a morrer mesmo? Hoje a gente fala morrer para o mundo num sentido, né, metafórico. Mas aqui é real. Morrer por Cristo. Passar fome, passar dificuldade, ser odiado por onde você andar. E as pessoas disserem, nega teu Jesus ou você morre. E você dizer, não nego, pode me matar. Eu comecei a pensar, eu falei, Jesus, tenha misericórdia, papai. Me leva antes. Aí sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que aos escolhidos, Ele dará graça para suportar. Foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Aos escolhidos, Ele dará graça para suportar. Ele dará graça para resistir. Ele dará graça para dizer eu morro em nome de Jesus, por amor a Jesus. Essa força não vem de mim nem de você. E a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou ter força para isso. Não, Senhor, eu não vou aguentar. Não, Senhor, ser queimado vivo, pelo amor de Deus. Não, Senhor, não, Senhor. Eu tenho essas paranoias, né? Eu fico assim, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Aí o Senhor falou assim, essa força não vem de mim. Essa força não vem de você. Jamais teríamos força para isso. Os grandes heróis da Bíblia não foram heróis baseados na força que eles tinham, mas na força que o Espírito Santo de Deus dava para eles. E amada, não vai ser diferente para mim e para você. O Espírito Santo vai nos dar graça para suportar. Mas a questão é, estamos preparados? Temos comunhão com o Pai? Temos vida em santidade?
Temos uma vida irrepreensível aos olhos do mundo. Temos sido exemplo aonde vamos, como agimos, como falamos, como nos comportamos. Temos sido sal, temos sido luz no meio dessa treva que está nesse mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o fim está mais próximo do que você imagina. A ciência comprova. Devemos sempre manter viva a esperança da volta do Senhor Jesus. E numa época onde a incredulidade domina, nós, filhos de Deus, somos desafiados a aguardarmos com firmeza e esperança a volta do Senhor Jesus. Não importa o que aconteça, não tire seus olhos dos céus. Por que? Não está ali. Já ia falar. Por que intensificar o reino de Deus? Porque a volta de Jesus está mais perto do que você imagina. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Gente, olha só, eu falei aqui como é que é o nome do carequinha? Paulo Gustavo. Mas não estou criticando ninguém especificamente não, tá, gente? Até porque todo mundo aqui sabe que eu não tenho rede social. Não tenho Facebook, Instagram, não tenho nada disso, tá? E só tenho WhatsApp, nem WhatsApp tenho mais porque a minha Oi lá está com problema já há uma semana. Então nem WhatsApp eu estou tendo, né? Já estou uma semana fora do ar. Sem telefone, sem internet, sem nada, para a glória de Deus. E para mim está fazendo muita falta não. Faz mais para minha filha porque ela estuda pela internet, né, online, está fazendo falta para ela. Para mim não faz não. Então não estou me referindo aqui a ninguém especificamente, tá? Para você não dizer assim, a irmã Vânia viu assim e assim e está falando. Não vi, porque eu não tenho. Já para isso eu não tenho rede social. Que aí ninguém vai dizer, tá pregando porque viu, não vi. Não tem, tá? Então fique tranquilo, não estou tacando pedra em ninguém. Eu estou apenas falando de acordo com a palavra. Sai do meio da Babilônia. Deus manda, nós acabamos de ler. Deus manda sair. E sair da Babilônia é uma decisão minha e sua. Ele não vai te tirar. É você que tem que sair. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, querido e amado, que a Tua palavra, Deus, possa arder em nossos corações nesta manhã. Que não seja mais um estudo, que não seja mais uma palavra, Senhor. Mas que seja a palavra que venha arder no nosso coração. Que venha, Senhor, trazer mudança para a nossa vida, para o nosso entendimento. Que nós possamos sair daqui e passar dias meditando nesta palavra. Jesus está voltando. A volta de Jesus está mais próxima. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Precisamos cuidar da nossa vida. Precisamos sair a cada dia do meio da Babilônia. Precisamos nos arrepender. Precisamos deixar o pecado. Precisamos deixar as práticas mundanas. Precisamos deixar aquilo que nos afasta, que nos impede de ter comunhão contigo. Senhor, nós somos a tua igreja. Nós somos a tua igreja. O teu Espírito habita em nós. Senhor, tu não quer habitar numa casa suja. Tu não quer habitar numa casa cheia de pecado. Tu não quer habitar numa casa cheia de imoralidade. Senhor, a nossa casa, que é templo do teu Espírito, precisa estar limpa, precisa
precisa estar sarada, precisa estar arejada. Então, Deus Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, nos ensinar, nos corrigir. Senhor, de nós mesmos nós não podemos, nós não conseguimos, mas nós temos o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo que nos ensina, que nos corrige, que nos fortalece. Senhor, nos ajuda a ouvir a voz do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a inclinar os nossos ouvidos à voz do Teu Espírito. Senhor, a Tua palavra nos exorta em tantas passagens que nós não devemos endurecer o nosso coração. Senhor, não nos deixe endurecer o nosso coração. Endurecer o nosso coração a ponto de não ouvirmos mais a Tua voz. Endurecer o nosso coração ao ponto, Senhor, de não seguirmos mais os Teus ensinamentos, os Teus mandamentos, a Tua vontade. Deus, não permita, Senhor, que o nosso coração venha se endurecer a tal ponto de sermos dominados pela incredulidade. Deus, não, Senhor, em nome de Jesus, nos dê um coração segundo o Teu coração. Senhor, nos dê um coração como o coração do Teu filho Davi, o homem que era apaixonado por Ti, Senhor. Falam tanta coisa de Davi, Pai, mas eu acho que ele era um homem segundo o Teu coração porque ele era apaixonado por Ti. Ele tinha fome e sede da Tua presença. Glória! Ele ansiava pela Tua presença. Ele desejava a Tua presença. Ele era um homem apaixonado por Ti, Deus. Que nós possamos ser essa noiva apaixonada. A noiva apaixonada que anseia pela volta do noivo, que deseja a presença do noivo, que não tem outro bem maior do que o noivo, que não tem outra esperança além do noivo. Que nós possamos ser, Senhor, a cada dia essa noiva apaixonada. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Porque sem Ti nada podemos fazer. Essa oração que eu te faço, Pai. E por tudo te agradeço. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém.